Olá pessoal, aqui professor Leonardo Leal. Hoje neste vídeo vim falar sobre uma questão relevante que é a aplicação do CDC em mercados chamados de mercados regulados, ou seja, mercados que têm aí algum tipo de regulação. É muito importante a gente destacar a princípio que o CDC ele não promove em sua estrutura nenhum tipo de isenção, nenhum tipo de exceção à sua aplicação. Desde que eu esteja diante de uma relação de consumo, eu deverei me utilizar do CDC. Inclusive, eu sempre defendo, já fui até objeto de vídeos anteriores, que sempre que eu estiver diante de uma relação de consumo, na hora de manejar qualquer direito de consumidor, eu devo fundamentar prioritariamente no CDC, podendo até me valer de outras normas, Código Civil, leis em geral, normativos de órgãos reguladores, portarias, regimentos, entre outros elementos, mas faço isso de forma complementar ao CDC, jamais de forma prioritária, e também fazendo uso do recurso do diálogo das fontes, contido ali no artigo 7º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Mas aí, indo ao ponto central da questão, né? O que tem de especial na aplicação do CDC ou nas relações de consumo em mercados que sejam mercados regulados? Pessoal, primeiro um pequeno comentário em relação aos mercados regulados. Os mercados que são regulados, assim o são por determinação legal, ou seja, o Estado entende que para aquele segmento, dada a sua relevância, dada a sua importância, dado a quantidade de pessoas que se utilizam daquele serviço ou daquele segmento, ele merece uma atenção especial do Estado, ele merece um acompanhamento de perto da figura estatal. E se você observar, a maior parte dos mercados regulados é composto por âmbitos de atuação da atividade econômica que anteriormente eram fornecidas diretamente pela figura estatal, né, pelos serviços públicos estatizados, e depois passaram a ser privatizados. Foi assim, por exemplo, em relação ao serviço de telefonia, assim, por exemplo, também em relação ao serviço de energia elétrica, entre outros que a princípio existia apenas no formato estatizado e depois passaram a ser explorados aí pela iniciativa privada. O Estado, assim, promove uma concessão, uma permissão de exploração dessa atividade pela iniciativa privada, mas o faz com algumas condições, com algumas regras específicas e um acompanhamento, uma fiscalização promovida por um órgão independente, por um órgão autônomo, que será chamado aí de agência reguladora. E aí, como vocês bem sabem, nós temos diversos mercados regulados. Já citei o exemplo da telefonia e da energia elétrica, mas ainda no plano federal você vai ter a regulação, por exemplo, no âmbito da aviação civil, no âmbito do transporte terrestre, a regulação no mercado de saúde suplementar, a regulação de todo o sistema financeiro, mercado de seguros, né, entre outros tantos órgãos reguladores efetivamente existentes. Nos planos estaduais e municipais, com algumas diferenças para cada estado e município, você também vai contar com seus respectivos órgãos reguladores, com as suas respectivas agências reguladoras, que fazem um papel importante, um papel relevante de fiscalização e de acompanhamento do contrato. Quando há uma concessão, um contrato de concessão, de permissão por parte da iniciativa pública, a agência reguladora também tem essa função de fiscalizar o cumprimento do contrato, além das normas expedidas pelo órgão regulador. Resta esclarecer também que o fato de eu ter um mercado regulado não retira a atuação do sistema administrativo de defesa do consumidor. Ou seja, uma empresa que se submete a um órgão regulador, ela não está isenta de ser fiscalizada também por um PROCON, por um DECOM, por um órgão administrativo com poder de polícia específico das relações de consumo. Até porque eu não posso confundir a agência reguladora com o órgão de proteção ao consumidor. A agência reguladora não tem o papel de proteger o consumidor. A agência reguladora tem o papel de fiscalizar o funcionamento desse mercado, fiscalizar o cumprimento das normas existentes, inclusive os seus normativos infralegais. E claro, um mercado que é bem regulado, um mercado que funciona bem, isso repercutirá em benefícios ao consumidor final, repercutirá em um mercado que é melhor para o seu público, o que não significa dizer, né, que este órgão promova ou tem que promover esse papel de
defesa do consumidor. Inclusive, muitos órgãos reguladores têm um espaço de atendimento ao consumidor final, onde o consumidor pode abrir reclamações, pode fazer solicitações, pode realizar até denúncias. E aí eu sempre recomendo também, é um espaço interessante, bom de ser utilizado, mas que não dispensa a formalização de reclamação nos órgãos específicos de defesa do consumidor. Então eu não devo abandonar a estrutura do SNDC em prol de me utilizar da estrutura dos órgãos reguladores. A minha sugestão é que eu faça sempre reclamação nos dois locais. Se eu tive um problema, uma experiência negativa, faço a reclamação perante o órgão regulador, faço a reclamação também perante o órgão de defesa do consumidor, aumentando assim o meu instrumental probatório das tentativas que eu tive de solucionar o problema perante aquele fornecedor e, caso haja necessidade, possa demonstrar o uso desses recursos, o uso desses instrumentos em juízo. Tá? Então, em relação ao consumidor, ele deve encarar o órgão regulador como mais um ambiente, como mais um mecanismo de controle, de proteção, mas na consciência de que aquele órgão, de que aquela estrutura não substitui nem a estrutura do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, DECONs e congêneres, muito menos vai demandar aí uma ausência da necessidade deste consumidor pleitear em juízo caso tenha qualquer tipo de problema, caso tenha que invocar aí qualquer tipo de solução. Vale a pena também ficar atento aos principais normativos, conhecer os principais normativos daquele mercado que é regulado, até para observar se aquela sua reclamação tem realmente fundamento, pois por vezes o consumidor acha que está tendo seu direito violado, mas quando você vai observar a coisa de forma mais atenta, na verdade a empresa, a concessionária, a permissionária ali do serviço, ela está agindo de acordo com os normativos. Então tem que observar esses normativos até para isso e também porque poderá ser útil na sua fundamentação, tanto na reclamação administrativa quanto na ação judicial. Então é isso, fique atento aí aos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.